Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Eu convido os amados irmãos para abrirem a Santa Palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Eu uso a tradução bíblica Almeida século 21. Versículo 14 de Hebreus 4. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor se digne em fazer-nos compreender a sua palavra, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós, de livre e espontânea vontade, colocá-la em prática. Com base nesse texto sagrado, foi criado o tema: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Hoje eu destaco o versículo 14, bem como o farei na próxima quarta-feira, se Deus nos der vida e saúde. Versículo 14 de Hebreus 4. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Esse texto nos apresenta a figura do sumo sacerdote. E do Antigo Testamento, o sumo sacerdote era aquele que coordenava os cultos, era aquele que coordenava os sacrifícios, era aquele que iniciou as suas atividades primeiro no tabernáculo, e uma espécie de tenda, e depois no templo construído. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele também julgava as pessoas, ele agia como uma espécie de juiz, ele fazia sacrifícios a Deus para perdão dos pecados das pessoas. Havia uma orientação bíblica que apenas os descendentes de Arão, irmão de Moisés, poderiam assumir o cargo de sumo sacerdote. Mas depois que os hebreus foram crescendo, por causa de questões políticas, esta regra bíblica foi quebrada, e aí, a partir de então, outras pessoas começaram também a exercer o cargo de sumo sacerdote, e não apenas os descendentes de Arão. A incumbência do sumo sacerdote também era interpretar, olha só a responsabilidade do sumo sacerdote. A responsabilidade do sumo sacerdote também era interpretar a vontade de Deus para o povo. E o sumo sacerdote usava naquela época um peitoral, uma espécie de um coletezão bem bonito. Colocava assim na frente, no peitoral, no peito do sumo sacerdote, e tinha duas pedrinhas chamadas Urim e Tumim. Essas pedrinhas eram uma espécie, para quem é místico, vai amar. Isso aqui é um prato cheio para o misticismo. Essas pedrinhas eram de adivinhação, cujos símbolos eram luzes e perfeições. Coisa extraordinária. Aí o sumo sacerdote usava aquele colete bonito, com aquelas duas pedrinhas, Urim e Tumim, e aí ele interpretava a vontade de Deus para o povo. O povo sabia qual era a vontade de Deus através do sumo sacerdote. Olha que responsabilidade. No Novo Testamento, a figura do sumo sacerdote também aparece no Novo Testamento a figura do sumo sacerdote.
E nos dias de Jesus, quem era o sumo sacerdote? Era um senhor chamado Caifás. Este era o sumo sacerdote nos dias de Jesus. Ele fazia os sacrifícios, imolava os animais e fazia tudo como manda o figurino do Velho Testamento. O versículo em destaque, o versículo 14, nos apresenta Jesus como o único e grande sumo sacerdote. Jesus é destronizado no céu e vem ao mundo em forma de filho. E se na tua tradução não tiver no versículo 14 filho com F maiúsculo, essa tradução não é boa. Você tem que mudar para uma tradução que tenha o F maiúsculo, porque não se trata de qualquer filho, trata-se do Filho de Deus, o Cristo, o próprio Deus destronizado. Então diz que Jesus Cristo, o Filho, é o grande sumo sacerdote. Jesus, ele veio fazer um único sacrifício, só precisou de um sacrifício. Então, a carta aos Hebreus, aqui mesmo, nesta mesma carta que nós acabamos de ler, quando você chega no capítulo 9, versículo 28, lá diz que como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se a si mesmo uma só vez pelos pecados de muitos. E ele, diz lá o texto, aparecerá segunda vez por causa dos pecados das pessoas. Mas desta vez para a salvação, para a glorificação definitiva das pessoas que nele creem. Jesus se entregou como sacrifício. A sua própria vida, Jesus deu como redenção, remissão, justificação e, por fim, a glorificação dos crentes nele. Jesus, ele se entrega como um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus. Agora, a figura do sumo sacerdote não é mais precisa. Agora, a figura daquele que haveria de interceder pelo povo já não é mais preciso. Aquela figura do super-homem, ou do super-santo, ou santíssimo, ou pontífice, já não é mais preciso. Porque Jesus veio como cordeiro e como sumo sacerdote ao mesmo tempo. Um só sacrifício de Cristo foi suficiente para aniquilar todos os outros sacrifícios. É por isso que hoje a gente já não mata mais um cordeiro, já não mata mais uma cabra, um cabrito e oferece em sacrifício a Deus. Não, porque já não precisa mais desse sacrifício. Jesus já o fez por nós. Nós já não precisamos mais da figura de um sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso perfeito e único sumo sacerdote. Mas o versículo 14 ainda também recomenda: mantenhamos firmes a nossa pública declaração de fé no grande sumo sacerdote Jesus Cristo. A fé humana, meus amados irmãos, escute o que eu vou dizer agora, isso é muito sério. A fé humana é facilmente desvirtuada, desviada do objeto central, do objetivo central. Nós podemos mudar a direção da fé com facilidade. Nós podemos desvirtuar a fé. Nós podemos começar a acreditar em coisas que não estão na Bíblia. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque o apóstolo Paulo já fala aos Gálatas a esse respeito. E a gente fala isso com frequência. Os Gálatas começaram a ouvir mensagens supostamente de Deus e começaram a crer em outro evangelho. Então a fé humana, ela é facilmente manipulada. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos manter a nossa pública profissão de fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O único objeto da nossa fé precisa ser Cristo. Nós não podemos sair acreditando em qualquer coisa, mas apenas em Cristo Jesus, o Senhor.
Quando o escritor aos Hebreus diz que é necessário manter firme a sua pública profissão de fé, ele está querendo dizer que se faz necessário que o crente em Cristo faça-se notória a sua fé, que as pessoas percebam a fé daquele que acredita em Cristo Jesus. Mais do que isso, o escritor aos Hebreus, ele diz que é necessário publicar a fé em Cristo, tornar pública a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Apesar de eu já ter feito aplicações práticas, eu quero fazer só 2 aplicações práticas nessa noite. E eu chamo a sua atenção. É só endosando o que eu já disse aqui. Só endosando. Escute. Jesus foi ao mesmo tempo o sumo sacerdote, bem como o cordeiro sacrificial. Ele fez as 2 coisas ao mesmo tempo. Por isso é que hoje nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício dos moldes antigos. Nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente aí pregando mentiras, dizendo que o povo tem que fazer sacrifício, e às vezes o sacrifício é vender uma casa, vender um carro, vender uma moto, vender uma propriedade para trazer o dinheiro para a igreja. Isso é mentira. A Bíblia não manda fazer isso. Quem quer pode fazer e não peca, mas alguém está dizendo que é obrigado a fazer, tem que fazer um sacrifício. Olha, a Bíblia diz, eu não posso oferecer a Deus alguma coisa que não me custe caro. E aí usa esses textos e começam a distorcer a palavra de Deus e ensinam besteiras para as pessoas. E elas terminam acreditando. Irmãos, quando eu trabalhei em Francisco Santos, eu e Vanessa, Marcelo nem existia ainda na época, nós evangelizando lá o povo, nós encontramos uma família que o senhor dizia-se crente, mas os filhos odiavam a igreja. Porque esse senhor congregou numa igreja em Picos, que esse pessoal fez ele vender tudo que ele tinha para entregar o dinheiro da igreja. Ele foi literalmente à falência. Ele tinha umas 2 casas em Picos, tinha casa em Francisco Santos, vendeu tudo. Olha, quando eu e Vanessa fomos visitar ele e a esposa dele, irmãos, o que eu estou falando aqui é coisa séria, é coisa grave. Ele estava morando debaixo de um pé de árvore, numa latada. E os filhos revoltadíssimos com a igreja, sem querer saber do evangelho de Jesus Cristo, sem querer saber de crente nenhum. Por quê? Porque o pai dele foi enganado em nome de Deus. Jesus Cristo, ele já pagou o sacrifício na cruz do Calvário, definitivamente. Escute, Jesus não te pede para você fazer nada que você não possa fazer. Quando alguém diz, olha, não sei o que, tem que fazer o que você não pode fazer, é mentira. Agora, não fazer o que você pode fazer, aí torna-se pecado. Então, Jesus Cristo, ele não está à espera de sacrifício de tolos. Jesus Cristo não fica na expectativa de que nós façamos coisas tolas para demonstrar fé na pessoa dele. Não, em hipótese nenhuma. O grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, escute, é o único intermediário entre você e o próprio Deus. Só existe um intermediário entre você e Deus, o próprio Jesus. Pastor não perdoa pecado, padre não perdoa pecado, bispo não perdoa pecado, apóstolo não perdoa pecado, padre não perdoa pecado, papa não perdoa pecado. O único que perdoa o teu pecado e o meu pecado chama-se Jesus Cristo. Nós não precisamos de intermediários humanos para aumentar a nossa fé. Não, nós temos um contato pessoal com Cristo. O véu do templo foi rasgado, meus amados irmãos. Nós não podemos ter um figurão que se mostra superior a todo mundo e que todo mundo deve prestar reverência a ele e confessar os seus pecados a ele. Não, não. Nós devemos confessar os nossos pecados a Jesus Cristo, Senhor, porque ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Aí alguém diz, mas a Bíblia não diz que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros? Aqui já é em outro contexto. É em outro contexto. Você tem que saber com quem você conversa sobre os pecados, sobre os seus pecados. Você tem que saber com quem você
o pessoal diz se abrir, né? Você tem que saber com quem você vai compartilhar suas dificuldades. Não pode ser com qualquer pessoa. Não pode ser com qualquer pessoa, de jeito nenhum. Então é você e Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que habita em cada crente, no dia em que ele se entrega verdadeiramente ao Senhor Jesus. Ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo naquele dia. E ele passa então a viver para glorificar a pessoa bendita do Senhor Jesus. Em segundo lugar, e o último da aplicação prática, a nossa fé deve ser firmada e declarada publicamente em Jesus Cristo. A nossa fé precisa ser firmada e declarada publicamente em Jesus Cristo. Hoje está na moda publicação. Não está na moda? Eu, como diz o adágio popular, e lá no meu interior, eu aposto, como a maioria dos que aqui estão já postaram alguma coisa nos status, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu mesmo posto. Publica-se coisas. Hoje está na moda publicar coisas. Publicam nas redes sociais. E é interessante, meus amados irmãos, que se você quiser saber sobre a vida de alguém, é só você olhar nos status dela, é só você olhar nas redes sociais que ela vai contar toda a vida. Ipsis litteris. Ela conta tudo. Tem gente que fica tão fascinado com o negócio que bota lá: estou indo tomar banho, saí do banho, agora estou no banheiro, agora isso. Não pode entrar dentro do carro que bota lá: fui para não sei aonde, estou não sei aonde, assim e tal. E publica tudo. Aí tem aquelas carinhas lá que quando você aperta, sentindo-se triste, sentindo-se alegre, sentindo-se isso, sentindo-se aquilo. E publicando, e publica. E publica a vida inteira. Publica tudo. Publica até o que não deve publicar. Desde momentos mais íntimos, até desabafos. Nas redes sociais. Publica-se tudo. E é interessante, meus amados irmãos, ultimamente tem muita gente publicando coisas sobre sua religião. Coisa religiosa, a um clique você encontra muita coisa religiosa. Todo dia, irmãos, tem coisa religiosa nas redes sociais. Coisa do tipo, oração forte da manhã. Quem é que não gosta da oração forte da manhã? Como se uma oração fosse mais fraca do que a outra. Oração forte da tarde, oração forte da noite. Outros botam lá, eu participo de um grupo que tem uns lá que bota assim: orando de madrugada, publicando sobre religião. Outros publicam coisas contrárias à religião. Enquanto tem uma enxurrada de gente que publicam sobre a sua religião, tem outros que publicam anti-religião. Tem esses canais que eles são anti-religião. Aí um religioso publica alguma coisa, aí outro canal publica outra coisa para combater o que o religioso falou. Então, anti-religião. Alguns chegam a desdenhar de Jesus, fazer piada com Jesus. Publica-se tudo. Pasmem vocês, tem até esses sites, tem até os canais de piada gospel. Piada gospel. E aí fazem piada com a igreja, fazem piadas com a música, fazem piada com o pastor, fazem piada com Jesus Cristo, piada com o Espírito Santo, piada com Deus, piada com todo mundo, tal, piadas, publicam-se tudo. Publicam agressões uns aos outros. Canais que são especialistas em tretas, gostam de botar os outros para brigar um entre si. Olha o que fulano de tal falou, aí bota o outro lá para responder, e vai aquela confusão toda. E ultimamente estão publicando muito sobre políticos e política. Estão publicando tudo o que acham que deve ser publicado. No entanto, meus amados irmãos, algumas pessoas estão sendo canceladas por darem sua opinião pessoal sobre determinados assuntos. E eu não quero entrar aqui no mérito, mas recentemente teve o caso de um jogador de voleibol, um tal de Maurício Souza, que fez um tal de post num lado das suas redes sociais, com um filho do Clã Claque, do Super-Homem, que beijando um outro rapaz, um beijo gay.
E esse Maurício lá colocou, não é assim, vamos ver onde é que nós vamos chegar, se esse negócio tal. Aí ele foi cancelado. Ele acabaram com a vida dele, perdeu o emprego. E a Fiat, que patrocinava o time dele lá em Minas Gerais, botou para fora e tal. E por outro lado, ele, de um dia para a noite, ficou com 3 milhões de seguidores. Ou seja, vai chegar o dia, e já chegou, meus amados irmãos, que vai ser crime da opinião, publicar opinião. Mesmo que não tenha no Código Penal, crime de opinião, mas já chegou o dia. Escute, não vai demorar muito, escute, que seremos proibidos em falar, em publicar a nossa fé na pessoa bendita de Jesus. Vai chegar o dia que vai ser crime você publicar a sua fé em Jesus Cristo. Estamos caminhando para isso. E quando nós não pudermos mais publicar, meus amados irmãos, a nossa fé na pessoa bendita de Jesus, porque isso vai ferir as chamadas minorias, aí você pode acreditar, a perseguição ao cristianismo no Brasil vai ser instalada definitivamente. E aí, quem for crente de verdade vai ser crente. E quem não for, não vai aguentar a pressão. Não vai aguentar a pressão. A pressão da minoria. Não é da maioria, não. É da minoria. A pressão vai ser tão forte, mas tão forte, que alguns não irão suportar e irão ceder. Falamos aqui recentemente do caso do pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, Colégio Batista Getsemane. Apareceu lá uma propaganda lá, né, e dizendo que homem com homem, mulher com mulher, e as crianças do Colégio Batista publicaram uns dizerezinhos: Deus não errou, menino é menina e menina é menina. E por isso o pastor Jorge Linhares foi intimado a comparecer no tribunal para prestar esclarecimento a esse respeito. Então hoje publicar a fé em Jesus, declarar a fé em Jesus, já está causando sérios problemas. Talvez, meus amados irmãos, o que a maioria dos crentes irão apoiar seja o silêncio, a política da boa vizinhança. Talvez seja isso o que a maioria dos crentes irão adotar, para não se levantar contra, para não dizer que é contra. Então irão silenciar, irão deixar a coisa rolar, sem dar nenhum posicionamento, sem absolutamente nada, sem declarar absolutamente nada, inclusive a fé em Jesus. Porque vai ser mais cômodo estar aqui na igreja e estar em qualquer um outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Mas estando aqui na igreja, vamos ver, não vai falar sobre isso não, rapaz. Vamos mexer nisso não, vamos deixar assim. Vamos levar. Até que nós nos calemos e não preguemos mais o evangelho. Só mensagenzinha de autoajuda. Para que todo mundo, quando chegar aqui, saia dizendo: ai, que mensagem boa. Foi um alívio para o meu coração. Mas a vida continua torta do mesmo jeito lá fora. Está chegando o dia, irmão, em que os pregadores não serão mais aceitos se eles pregarem somente o evangelho. O texto nos diz que devemos tornar pública a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. O texto nos orienta a mantermos firmes a nossa pública declaração de fé, independentemente das consequências. Aí eu pergunto: você está pronto? Você está pronta a manter pública a sua declaração de fé, mesmo que isso te custe alguma coisa? Nós estamos prontos, meus amados irmãos, a publicar a nossa fé, quando a nossa fé confronta os nossos próprios pecados e os pecados das pessoas? Estamos prontos a publicar a nossa fé quando a nossa fé confronta as leis criadas pelos homens? Estamos prontos a declarar e publicar a nossa fé quando vivemos em um mundo em que Jesus Cristo está sendo trocado, em que Jesus Cristo está sendo sorrateiramente abandonado? Estamos prontos a manter firme a nossa pública declaração de fé
em um mundo que está aborrecido com Jesus, que acha a Bíblia machista, ditadora, antiquada. Nós estamos prontos, meus amados irmãos, a manter firme a nossa fé quando, escute, alguns pregadores já estão dizendo que a Bíblia precisa ser reformada. Estamos prontos a manter a nossa fé e publicar a nossa fé quando alguns sacerdotes católicos dizem que quem manda é a igreja e não as escrituras sagradas. Quem fez a Bíblia foi a igreja e não o contrário. Estamos prontos a declarar e manter a nossa fé em Jesus Cristo quando temos pregadores chamados cristãos evangélicos dizendo que existem textos na Bíblia que devem ser retirados. Eu fico a me perguntar se nós estamos de fato prontos, porque o dia já chegou. Eu vou ter cuidado para que eu não seja o próximo a aderir o que estão fazendo por aí, em vez de me apegar às escrituras sagradas. Eu vou ter cuidado de mim mesmo. Eu espero que você tenha cuidado de você mesmo. Baixe a sua cabeça, vamos orar.